que sabemos como o computador pensa, vamos aprender como ensinar o computador a executar essas tarefas. Veja só! Chegamos no nosso quarto vídeo. Nesse vídeo, iremos ver como o computador executa suas tarefas. Para facilitar o entendimento de como o computador executa suas tarefas, iremos fazer uso da animação da aula anterior. O primeiro processo exibido na animação é o processo de boot. Boot é o nome dado à inicialização dos equipamentos. Ao ligar um computador, o processador tem que conversar com as peças necessárias para poder rodar o sistema operacional. Então nós vemos o processador correndo, chamando o sistema operacional e tocando o som de inicialização. O processo de boot só é possível graças à placa-mãe. Ela irá sempre testar as três peças principais do processamento: processador, memória e HD. Ela solicita uma peça extra, que é a placa de vídeo, pois o processador deverá exibir na tela a inicialização. A ação em questão é salvar um documento. O usuário quer salvar um documento do Word, porém o HD reclama que não há mais espaço. Nesse ponto, o processador tem que entender como conseguir salvar esse documento. O HD solicita permissão para poder apagar arquivos temporários. O diretório temporário guarda uma cópia de todos os itens que já visualizamos. Assim, quando navegamos na internet, todos os áudios, imagens e vídeo têm uma prévia no temporário, fazendo muitas das vezes o HD encher com arquivos que a gente chama de lixo. Após permissão, o HD limpa o temporário e assim é possível salvar o arquivo. Mas nós temos uma situação complicada logo em sequência, que o processador se atenta a conversar com uma outra peça, que é o fax modem. Hoje em dia não usamos mais fax modem, trabalhamos diretamente com o roteador. O fax modem era o responsável por se comunicar com a internet na época. Enquanto o processador está indo conversar com o fax modem, acontece uma outra situação, que é o usuário tentar abrir o CorelDRAW. Mas conforme o processador já está muito atarefado, ele não consegue. E nesse caso, o computador trava. Para quem trabalha com imagem, é sabido que tanto o Photoshop quanto o CorelDRAW consomem muito da máquina. Com isso, quando você tenta executar um programa pesado e o processador já está sobrecarregado, ele acaba não conseguindo e causando um erro. A nossa segunda situação é justamente executar um arquivo que não é nativo do sistema. No caso, é uma animação feita em Flash. Para que o processador possa entender como essa animação será executada, ele precisa de um auxílio do sistema, no caso um programa pré-instalado. Esse programa leva o nome de plugin, já que ele faz parte de uma navegação, então ele não é um programa em si, mas uma parte de um programa. As primeiras animações da internet eram feitas em Flash, com isso o processador tinha que trabalhar combinando vários programas. E aonde esse plugin ficaria salvo? Todos os itens salvos ficam no HD, então é necessário que o processador vá até o HD, compreenda o programa e assim consiga executar a animação. O HD informa que a memória pega emprestados os arquivos. Sim, quando nós estamos executando um arquivo ou em meio de um processo, esse arquivo fica na memória RAM. Até o término dessa execução, esse arquivo não volta ao HD. Isso explica porque quando estamos digitando um arquivo no Word e acaba a energia ou acontece alguma falha, perdemos o que estamos digitando, já que o que estamos digitando está na RAM e não no HD. A RAM não tem a capacidade de armazenar dados sem energia elétrica, então quando há uma falha, nós perdemos os arquivos. Por isso ela tem a classificação de memória volátil. Porém, ao chegar no HD, o processador se depara com o HD muito desorganizado. Lembrando que nós podemos usar o desfragmentador de disco para, assim, melhorar o acesso aos dados do HD, isso facilitaria a vida deste processador. Um aviso importante: não deve se desfragmentar SSDs, pois o modo de leitura do SSD é diferente do modo do HD. Em meio à bagunça, ele acaba conseguindo achar um plugin. E para tornar a vida desse processador ainda mais complicada, as memórias entram em conflito. Por que uma memória entra em conflito? Quando dois arquivos solicitam o mesmo lugar na memória, ela não consegue responder. Neste caso, é possível que ela conflite com o tipo de informação. Quando um desenvolvedor gasta muito da memória para criar seu software, ele pode causar conflito com outros aplicativos que estão abertos. Assim, as memórias irão travar, causando o que a gente chama de tela azul. Uma observação: tela azul é uma ferramenta da Microsoft para o Windows. Outro sistema operacional não tem tela azul, tem travamento. A tela azul muitas das vezes traz uma informação útil para tentar entender o que causou ela. Então é sempre interessante tentar ver o que está escrito na tela azul, e assim ver qual é o problema para tentar achar a solução. Na sequência temos uma abordagem sobre o upload, que seria o ato de enviar arquivos para a internet. Hoje em dia é bem comum nós fazermos o upload de arquivos gigantes. O vídeo em questão mostra o peso de um arquivo de 12 MB, parece pouco, mas na época era bastante. E você consegue perceber o quanto o processador rala para poder transferir esse arquivo, entender o que ele é e assim conseguir mandar ele para a internet, efetuar o upload. Abrindo um parênteses rapidinho, apesar da piada com o arquivo executável é o nome dos programas que vão ser rodados. A Microsoft usou o nome exe, executável, pois esse arquivo pode ser executado, apesar do pleonasmo.
Logo vemos que o upload é quebrado, há uma queda de conexão. Quem já tentou enviar uma música via WhatsApp pode ter passado por isso, que é o ato de tentar enviar e a música chega até um ponto, trava e você tem que começar a enviar do zero novamente. Isso é porque os arquivos são processados bit a bit pela web. E se o sistema destino não tiver suporte a retomadas, é perdido todos os dados enviados, e assim é necessário recomeçar o processo. Muitos downloads acabam apresentando essa falha. Você está no meio de um arquivo, é perdido e deve ser recomeçado. Na situação seguinte, acabamos vendo o HD super cheio e uma outra falha, arquivos maliciosos. HD super cheio acaba não sabendo como lidar com os dados, e ele pode estar gravando um dado em cima do outro. Fazendo assim, corrompeu o arquivo e perdeu o arquivo por completo. Lembra que o computador ele é binário, então ou algo existe ou algo não existe. Um arquivo completo com um bit errado pode fazer o arquivo deixar de existir. Ele vai continuar na máquina, dará para ver o seu ícone, mas não dará para executar. Assim, é interessante nunca encher o HD. É importante deixar pelo menos um espaço para que ele possa gerenciar os seus próprios arquivos. É indicado na maioria dos computadores deixar pelo menos 10% do HD. Assim, o sistema operacional consegue saber o quanto ele deve usar ou não. Falando sobre arquivos maliciosos, a falha do antivírus. Muitos usuários fazem uso de antivírus pirata. Ok, eu imagino que seja normal você ouvir isso. O ato de piratear o antivírus pode tornar ele menos seguro, pois o próprio crack ou ativador pode falhar o antivírus. Abrindo mais um parênteses, é citado Intel. Intel é uma das grandes fabricantes de processadores do mundo. Para computador de mesa, duas se destacam acima de qualquer outra, Intel e AMD. Intel se destaca justamente por ser um processador focado em alto desempenho de processamento. A AMD se destacou por quem gosta de jogar ou gosta de fazer partes gráficas. É-nos apresentado também o gerenciador de tarefa. O gerenciador de tarefa é aquela ferramenta que podemos acessar apertando Ctrl+Shift+ESC e com ela poder finalizar algum processo ou iniciar um processo. Graças ao gerenciador de tarefa, podemos destravar um aplicativo que não está respondendo ou inicializar algum aplicativo que ainda não foi carregado. Nós já sabemos que um programa deve ser primeiro alocado na memória para que o processador possa entendê-lo. Isso quer dizer que um computador com muita memória consegue processar melhor seus dados, consegue executar melhor suas tarefas. Mas ter memória demais torna o computador mais rápido? Não, ter memória demais não prejudica e nem melhora o desempenho de uma máquina. Apenas irá ter um custo maior. Muitas das vezes é interessante ter uma memória de acordo com a necessidade de cada usuário, e assim ter um custo um pouco mais equivalente. Para poder demonstrar um pouco mais sobre a execução de tarefas, irei explicar como criar um script dentro do computador. Criando um arquivinho de texto com vários comandos, nós podemos ordenar a fazer várias coisas. Para o sistema operacional, um script são ordens a serem seguidas. O script em si é o processo, e as linhas que colocamos dentro dele é as tarefas que o processador deve ler. Podemos criar um script com qualquer tipo de comando. No caso do Windows, podemos utilizar comandos orientados ao DOS. Com isso, podemos ordenar com que o sistema operacional faça qualquer coisa. Farei um script simples para poder executar um ping no Google e assim saber a nossa estabilidade de rede, saber a nossa distância até o site e como anda o nosso link. Para criar esse script, eu irei separar uma pasta. Estou criando uma pasta com o nome de teste script. Nessa pasta, eu irei salvar meu arquivo que formará o script. No bloco de notas, eu irei escrever o seguinte comando: ping espaço google.com.br espaço "-t". Para deixar isso um pouco mais interessante, vou colocar uma cor. Então, antes do comando ping, irei colocar color espaço "a", enter, e aí deixarei o ping google.com.br "-t". Após escrever, devemos salvar esse arquivo .bat. Se tudo correr bem, ao dar 2 cliques nesse arquivo, ele irá abrir uma tela de comando da forma exibida na imagem. Que tal programar o computador para desligar sozinho? Ou quem sabe programar o computador para desligar sozinho e ao mesmo tempo deixar uma mensagem na tela? Podemos fazer isso através de um script. Até então, nós abordamos as tarefas vinculadas ao software, sabendo como uma programação funciona. Mas nem tudo no computador depende apenas de programação. A programação pode depender das partes externas ao computador, no caso, o nosso hardware. Nesse caso, irei falar um pouco sobre entrada e saída, como um periférico pode enviar dados e como um periférico pode receber dados, conhecido também como I/O. Um periférico de entrada é todo periférico que consegue enviar dados para dentro do computador, e um periférico de saída é todo periférico que consegue receber dados de um computador. Dependendo do periférico, ele pode efetuar as duas tarefas. O periférico capaz de executar as duas tarefas seria a placa de rede, já que a placa de rede nos permite tanto enviar itens para a internet, quanto receber itens da internet, tanto efetuar uploads como downloads.
E como será que o processador trabalha tratando essas informações? Quando executamos um vídeo, nós não levamos em consideração a qualidade do vídeo. Quando nós temos uma tela como um monitor de alta resolução, 1920 por 1080, você deve imaginar que a sua tela tem 1920 linhas em um sentido e 1080 em outro sentido. Cada segundo de vídeo que você vê tem 60 frames. Isso quer dizer que essa tela mudou 60 vezes em apenas um segundo. O seu processador teve que lidar com 60 telas iguais em um segundo. Isso permite a fluidez que nós não percebemos que a animação está travando, ou no caso que a animação é feita por várias fotos sequenciais. Funciona uma música. Quando você ouve uma música, você não imagina quantas batidas ela tem. Uma música de qualidade média tem em torno de 48 mil batidas por segundo. O seu processador deve entender 48 mil batidas por segundo. E quanto mais batidas por segundo ele conseguir compreender, mais limpa fica a música. Para quem escuta música eletrônica, deve ser comum escutar esse detalhe de batida, já que lá nós temos o BPM, que são batidas por minuto. E se a música estiver em baixa qualidade, se perde a percepção de cada batida. Se o processador deve ler 48 mil batidas por segundo em uma certa qualidade de bitrate, isso permite você ter uma ideia de como é difícil calcular cada uma das músicas. Ah, e um modo de demonstrar para o processador o peso de cada item, sim, a palavra utilizada é peso, é usar a métrica de bits. Com a tabela com a métrica de bits, sabemos qual é o tamanho de cada item, ou o peso de cada item. Quanto maior um item for, mais pesado se torna para o processador. Quanto maior é a qualidade, mais pesado ele é. Quem roda aplicações em 3D deve imaginar que o computador sente o peso dessa aplicação, já que além de trabalhar com a tela, que já são 60 frames por segundo, ou 60 vezes aquela tela que você está vendo, tem que trabalhar com renderização e saber aplicar os efeitos em cada pixel individual. Nesse caso entra a nossa placa de vídeo. Quem tem uma placa de vídeo dedicada, ela fica trabalhando apenas na aplicação, e o processador tem o trabalho apenas de servir os dados. Com isso, alivia bem mais a carga que o processador tem que ter. Agora que já vimos todas as formas com a qual o processador executa suas tarefas, podemos dar entrada na matéria sobre dados. A matéria sobre dados irá começar no próximo vídeo. Então até lá, pessoal!